Oi, gente. Tô esperando a Flávia entrar, tá? Pra gente começar, só um pouquinho. Tô vendo vários pacientes meus aqui, ó. E aí, pessoal? Deixa eu ver. Esperar a Flávia, tá? Só um pouquinho. Ah, a Flávia entrou. É só pedir pra participar da live, Flávia. Porque eu não tô conseguindo te chamar aqui. Deixa eu ver aqui se aparece. Ah, tá aqui, achei. Aham, só não fecha tudo aí, senão eu vou morrer de calor. Oi, Oi, pessoal, não Flávia. sabe nem entrar na live. Deu Deu. certo, deu certo. Gente, então, E aí, como é que estamos? A gente combinou de óculos rosa? é, o teu é rosa, o meu é vermelho, o teu é rosa, nem É tô vendo rosa. direito também escuro aqui. Então, gente, já são 8 horas, né? Então já vamos começar aqui a live, respeitando o nosso horário, né? Para o pessoal que marcou lá na contagem regressiva. Vamos começar, né? Quem teve a ideia desse quadro dessa live, na verdade, foi a Flávia, né? Veio uma demanda dos seguidores dela, né, que mandaram as dúvidas sobre determinados alimentos, né, inserir na dieta ou não. E aí ela abriu lá o box no store dela e vocês que mandaram, né? A gente escolheu alguns alimentos para não ficar uma live muito extensa, né, Flávia? É, Fala aí. porque o pessoal colocou muitas coisas, mas a gente separou 12, né, pessoal, para não ficar muito extenso e para tentar englobar aí a maioria, os alimentos que a maioria colocou, né? Então a gente vai, na verdade, é uma lista que tem mais carboidrato, né? A dúvida é bem mais dos carbos, porque é uma coisa que é mais Verdade. comum, né, na alimentação aí do brasileiro. Então a gente pode começar aí pela famosa da pipoca. A pipoca é uma que eu sempre recebo a dúvida. E, inclusive, eu mesma de vez em quando abro mão de uma coisinha ou outra para inserir pipoca no meu dia a dia, assim, porque às vezes eu gosto muito de comer assim à toa, assim, do nada fazer uma pipoca comer. E aí, né, falando desse alimento, pode ou não pode? Quando a gente está de dieta, dá para inserir esse alimento? Com certeza, a gente consegue inserir ele sem grandes prejuízos, dá para encaixar na dieta tranquilo, mas varia muito do modo de preparo, né? Por exemplo, todo mundo, né, todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem o costume de fazer a pipoca de micro-ondas, porque é mais prático. Então, ali é só abrir o saquinho, colocar ali no micro-ondas e tá feito. Só que a pipoca do micro-ondas vai contribuir mais ou menos em 400 calorias, tá? Ou seja, é quase uma refeição de grande porte na dieta de um adulto normal, né? Digamos assim. Aquelas pipocas de cinema, né? Que quando a gente vai no cinema, a gente compra um sacão, uma bacia, né? Que vendem um potão. Ali também é uma pipoca super calórica, né? Ali vai ter de 400 a 500 calorias também. E aí, se você quiser inserir esse alimento na sua dieta sem grandes prejuízos, né? É aconselhado que você faça a pipoca mesmo de milho, né? Ela sem a utilização de gordura, porque também vai contribuir com o valor calórico dessa preparação. Por exemplo, teve uma pergunta, né, que a Flávia me mandou e que a pessoa perguntou assim: a pipoca feita com azeite ou com a banha do Foi. porco, se não É, me engano. Bom,
Dessas duas formas, vai ter a contribuição calórica da gordura, que já vai elevar bastante aí o valor calórico dessa preparação. Seja pelo óleo, pelo azeite ou pela banha de porco, que aí, né, utilizando a banha de porco, ainda tem um pouquinho mais, né, porque é uma gordura de fonte animal, elas são geralmente mais calóricas quando comparadas às de fonte vegetal. E ainda tem que ter cuidado no consumo dela, porque também é uma gordura que tem muito colesterol, então ainda vai contribuir com esse percentual que eu não acho tão interessante. Se for fazer a pipoca, né? A pipoca no azeite ou no óleo, ela vai ter mais ou menos umas 78 calorias a mais, né? O milhinho da pipoca, assim, meia xícara mais ou menos, mais o azeite, o azeite ou algum tipo de gordura vai ter entre 78 calorias a 120 calorias, fica dessa forma. E aí, hoje em dia, a gente tem várias opções de diminuir o valor calórico dessa preparação, que seria fazendo na água ou naquelas pipoqueiras que tem, que você só adiciona o milho e ele faz através do calor. Inclusive, a Flávia tem uma receita aí que eu não conhecia, mas ela vai dar essa dica aí para vocês fazerem de forma reduzida de calorias dessa preparação. Isso. Na verdade, gente, é uma forma bem simples. É qualquer travessa de vidro que tu tiver que dê para colocar no micro-ondas, tu deixa uns 3 minutinhos, quantidade de 50 gramas de pipoca, bota de molho uns 3 minutinhos na água, depois deixa, tira tudo, né? Tira a água, coloca um pouquinho de sal e deixa uns 3 minutinhos no micro. A depender aí da tua potência, você deixa um pouco mais até estourar todo o milho da pipoca. Então, dessa forma, você já exclui aí essas calorias a mais, né? Do óleo, da manteiga, ou seja, o que a pessoa queira usar, né? Que é o habitual, né? Mas a gente tem que estar aí aberto mais a novas formas de preparo, né? E tem uma coisa interessante dessa forma de preparo aí da Flávia, que ela faz só na água, no sal, no micro-ondas, ou na pipoqueira também, que não vai óleo, é que você consegue consumir uma xícara do milho, né, que já vai dar um volume muito grande de pipoca, e vai ter mais ou menos de 31 calorias a 40 calorias. Então, você consegue reduzir bastante o valor calórico dessa preparação e inserir na sua dieta sem grandes preocupações. Então fica aí a dica, gente, para consumir a pipoca de forma que não extrapole aí a dieta, né? As calorias do dia, fica melhor, né? E aí, de maneira bem simples, pode pipoca na dieta? Pode. Escolhendo essa melhor forma de inserir na sua dieta. Sem acrescentar fonte de gordura, ou se for acrescentar, que tem gente que faz questão, acrescentar em menores quantidades, que aí você consegue até consumir mais da preparação sem tanta contribuição calórica e de gordura e Isso. etc. Então, gente, tá aí, tá aprovada, né? Então vamos para a segunda. A segunda mais que a galera pediu foi a tapioca. Tapioca branquinha, né? Que o pessoal gosta muito de fazer lanchinho de café da manhã, lanche da tarde. Então, a tapioca, eu já quero trazer um comparativo com o pão, que foi outra sugestão lá de dúvida que o pessoal mandou pra gente. E aí, a tapioca, na verdade, ela teve um boom há um tempo atrás, né? Tipo, de ser famosinha, de todo mundo querer comer e ter como um alimento fit, há alguns anos atrás. Só que aqui, para quem é do Nordeste, nunca é uma novidade, que é um alimento que a gente já tem na nossa alimentação há muitos, muitos anos. E aí, as pessoas, né, que aderiram a esse boom da tapioca saudável, sempre acha que, tipo assim, a tapioca é a opção para quem quer emagrecer. Por exemplo, iniciei uma dieta hoje, então eu já vou cortar o pão e colocar a tapioca no lugar. Mas se a gente for analisar quantitativamente e nutricionalmente, será que de fato é uma boa troca quando se pensa em emagrecimento ou em algum objetivo específico? Bom,
100 gramas de tapioca, né, é geralmente o tamanho de uma tapioca padrão. Pelo menos aqui no Nordeste, a tapioca é do tamanho de um prato, né? Não sei como é que funciona nas outras regiões. Mas geralmente a porção padrão é essa de 100 gramas. E ela vai contribuir mais ou menos com 200 calorias, tá? Uma tapioca de 100 gramas, que é uma porção razoável, pelo menos de tapioca, a gente sabe que é. Então, você vai ter uma contribuição calórica de 200 calorias. A tapioca é um alimento que vai ter uma grande concentração de carboidrato, né? É tanto que é o macronutriente que é mais presente, né, nesse alimento. Vai ter, em média, aí, uns 20 gramas de carboidratos, né? Não tem contribuição de fibra. Algumas pessoas acham que a tapioca tem mais fibra, por exemplo, que o pão. Isso não é verdade. Ela não tem contribuição significativa de fibra. E ainda tem esse valor calórico. Aí, já trazendo a informação do pão, né? Um pão francês normal vai ter entre 50 e 60 gramas a porção. Um pãozinho francês, certo? Que vai contribuir em calorias mais ou menos de 100 a 150 calorias. Então, se a gente parar para comparar, o pão francês é até menos calórico do que a tapioca. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas apesar das calorias, eu troco a tapioca, né? Eu troco o pão pela tapioca porque tem um índice glicêmico menor. Será que tem um índice glicêmico menor mesmo? Porque o índice glicêmico da tapioca é mais ou menos 115 e do pão francês é 90, 95. Então, ambos são alimentos de índice glicêmico alto. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? Então, quer dizer que o pão francês é melhor do que a tapioca ou vice-versa? Não. Quer dizer que os dois são fontes de carboidrato, os dois têm índice glicêmico alto, portanto, a indicação de consumo é combinar com alguma fonte de proteína, inserir uma fonte de fibra, para que resolva essa questão do índice glicêmico, por exemplo, você inserir um pão com ovo, você colocar um pão com ovo já vai diminuir essa questão do índice glicêmico e já vai promover uma maior saciedade que você comer, por exemplo, pão com manteiga, que aí você está só adicionando uma gordura e, digamos assim, uma porção, um recheio de que não vai te dar saciedade tanto quanto uma proteína, digamos assim. E as fibras também, né? Se você quiser adicionar uma fibra no tapioca, que também já é um padrão, você enriquecer esse alimento com esse outro nutriente que é muito importante, que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Bater suas metas de fibra. E aí, já também fazendo esse comparativo, já que eu fiz do pão francês com a tapioca, eu vou trazer também algumas informações do pão integral, que já entra também nesse hall de dúvidas, né? O pão integral, quando se trata de calorias, ele vai ser um pouco menos calórico do que o pão francês, a tapioca, né? Ele vai ter em média de 115, 120 calorias. Vai ter uma contribuição maior de fibras, né? É sempre acima de 3 gramas. Tem pão integral que chega até 7 gramas por porção, do mesmo tamanho do pão. E também já vai ter um índice glicêmico menor, só que tem toda aquela questão de qual é o pão integral, né? Porque tem várias qualidades do pão integral. Alguns se dizem integral no rótulo, mas na verdade não é. Quando a gente vai ver, tem um excesso de sódio por porção. Você vai ver um pãozinho, vai ter ali 230 miligramas de sódio naquele pãozinho. Alguns são acrescidos de açúcar. Então, são fatores que têm que ser observados com atenção. Então, assim, entre o pão e a tapioca, qual é o melhor? Também não existe o melhor. Ali dá para você encaixar ambos na sua dieta, pensando em tamanho da porção, né? Eu costumo, eu atendo muita gente daqui, né, do meu estado, e aqui é tradição as pessoas comerem tapioca no café da manhã, tipo um costume mesmo. Então, quando é algo que a pessoa faz muita questão, eu não vou tirar aquilo do hábito dela, né? Mas eu faço alguns ajustes. Por exemplo, o tamanho da porção. Ao invés de ser uma tapioca de 100 gramas, eu diminuo, coloco ali 50, 60 gramas, né? Combino com uma proteína, combino com uma fibra e por aí vai. Então, tapioca, pão, seja ele integral, ou seja ele francês, ou ele branquinho, dá para você inserir
utilizando essas estratégias de proporção, de tamanho, de combinação, aí dá certo. Até porque, né, Elane, a pessoa pensa que um pedacinho não vai dar para incluir, mas também não existe isso, né? A gente sabe que quantidade significa muita coisa, né? Isso. Então, Muita coisa. Não precisa restringir, né? Mas também, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está de dieta e troca o pão pela tapioca, fala, meu Deus, eu não estou emagrecendo. Por quê? Porque a tapioca vai ter uma contribuição calórica grande, talvez o tamanho que você esteja comendo, sendo a mais do que você precisa naquele dia. E daí não é interessante. Não é porque a tapioca é pior que o pão, ou o pão é melhor que a tapioca. Mas é porque tem que tudo estar harmonizado ao resto das suas refeições, do seu objetivo, por aí vai. então a gente fecha essa parte dos pães, né? Estão perguntando da rapidez, mas daí a gente. A rapidez. Eu posso falar rapidinho, que é inclusive um comparativo bacana. O Rapidez, né, se for o integral, ele vai ter, eu acho que umas 102 calorias. Por aí. E ele tem o peso total, né? Uma bolinha daquela vai ter 40 gramas. Então, assim, se a gente pensar no tamanho da porção, né? E na questão da saciedade, eu fico pensando assim, 100 calorias, uma porção de 40 gramas, eu acho muito coisa. Porque daqui a pouco você vai estar com fome de comer um negocinho daquele. Então, talvez é mais interessante você comer outra coisa que vai te dar mais saciedade, né? Do que colocar no Rapidez. Mas dá para inserir? Também dá para inserir, da mesma forma. Enriquecendo essa preparação com fontes de proteína, com uma fibra, enfim, isso já vai auxiliar a você ganhar saciedade, mesmo comendo uma porção maior. Mas, assim, eu não acho que é algo para você comer habitualmente. Eu não acho interessante a substituição, por exemplo, do pão pelo Rapidez. Até porque o valor calórico fica ali bem similar, né? E ainda tem essa questão da saciedade, que é uma porção muito pequena. 40 gramas daquilo e vai embora rapidinho. Nem sente o gosto direito. Pois é. Aí a pessoa tem que comer 2, 3 para se sentir saciada, aí já foi 300 calorias só do rap, fora o recheio que você vai botar e etc e tal. Proteína e molho, enfim, né, gente? Então ficou aí, já foi então. Então a próxima vítima do pode não pode é o chocolate. O famoso chocolate. Então, o chocolate, né, é algo, principalmente as mulheres também não conseguem tirar de maneira 100% de suas vidas, e eu super compreendo porque eu faço parte desse time, né? De precisar de um chocolate de vez em quando aqui no meu plano. Então, o chocolate é algo que dá para a gente inserir na dieta, seja ele a leite, seja ele 70% cacau, a gente tem como inserir. Só que a gente também tem que estudar as proporções, principalmente pensando no aspecto dos exageros. Quem gosta muito de chocolate, quando pega uma barra, né, quer comer ela inteira. Uma barra tem 90 gramas, 100 gramas. E daí a pessoa já quer comer ela inteira. Principalmente se for o leite, né? Tem aquele gosto bem doce, aquela coisa bem apurada. E quem gosta de doce começa a comer, por exemplo, vendo um filme, quando vai ver já foi a barra toda. Então, imagina você consumir 600 calorias em uma barra de chocolate, que é o que tem. Uma barra de chocolate ao leite vai ter 650, 670, vai variando aí de acordo com a marca. Fora a proporção de gordura que vai ter ali, né? Já que além do cacau, às vezes se acrescenta-se outros tipos de gordura. O açúcar, que também tem em excesso nesse tipo de preparação, que é o chocolate ao leite, etc. e tal. Então, por exemplo, se a gente traz para o chocolate 60%, né? Quando se trata de calorias,
se você for tirar para comer uma barra inteira, também vai ter um valor calórico expressivo. Você vai ter aí 400 a 500 calorias de chocolate 60, 70% cacau. Se você comer uma barra toda, também vai contribuir de maneira alta na contagem de Substitui calorias. uma Mas o refeição interessante, tranquilamente, né? tranquilamente. E, tipo, quem gosta muito de chocolate, come facilmente uma barra inteira. Então, o que eu acho interessante disso, de substituir o ao leite pelo 60%, é que como ele tem o gosto doce menos apurado, então você come 2, 3 quadradinhos, aquilo satisfaz a sua vontade de chocolate, porque o gosto é de chocolate, mas você não fica na ansiedade de comer mais, porque tem o açúcar muito apurado ali, você fica comendo, comendo, comendo compulsivamente até acabar a barra toda. Fora que, no aspecto nutricional, você vai ter ali o chocolate 60%, 70% de concentrações altas do próprio cacau, ou seja, vai ter menos açúcar e menos gordura adicionada ali, e vai ter os benefícios de fato do cacau, né? Ricos em antioxidantes, flavonoides e etc. e E tal. tu acha que o E chocolate branco é aí, considerado quando chocolate, Elaine? Então, a gente tem essa discussão aí, né, entre as pessoas da área, se é chocolate, se não é. Porque, assim, algumas marcas ainda utilizam, né, o cacau, né, a massa do cacau para fazer o chocolate branco, mas a maioria que tem aí no mercado, principalmente as mais populares, elas são feitas somente a partir da hidrogenação, da gordura. Então, sendo dessa forma, a gente não pode nem considerar um chocolate, porque não tem nenhuma derivação do cacau, é apenas um doce, né? Muito rico em calorias, muito rico em açúcar, muito rico em gordura. Então, assim, geralmente é o menos indicado quando se está em dieta, até porque tendo mais gordura vai ter uma contribuição calórica ainda maior, né? Então, assim, não é interessante é, você estar comendo isso, principalmente habitualmente, com frequência, né? Então aí, ó, a galera que é fã de chocolate branco, vamos mudar os hábitos aí um pouquinho devagarinho, substituindo, né? Que viu que a Nutri explicou aí que não tem todos os benefícios, né, do chocolate realmente com teor de cacau maior, né? Pois é meio que calorias vazias, né? Digamos assim, não tem nenhuma contribuição. Você vai estar comendo aquele doce cheio de gordura hidrogenada, cheio de açúcar, mas não tem nenhuma contribuição nutricional relevante, interessante que dê para a gente usar, né? E principalmente para pessoas que têm problema de perfil lipídico, né? Que tem as taxas de gordura alterada e às vezes gostam muito do chocolate branco, né? É interessante reduzir ou até mesmo tirar o chocolate branco assim, do habitual. É, gente, então, chocolate foi explicado. Também pode, mas tá aí. Quantidades, né? De acordo com a tua dieta, não precisa comer a barra inteira. Já falamos, substitui uma alimentação, se tu comer meia barra, uma barra. Então pode, né, Elane? Só que na quantidade certinha ali, uma quantidade razoável, né? Que dê para encaixar aí na dieta. Isso. E uma coisa interessante que eu atendi uma paciente recentemente, ela disse assim, eu não gosto de chocolate 60%, 70%, não me desce. Eu realmente não consigo comer. E se eu me forço a comer, não é algo Uhum. prazeroso. Como eu era uma pessoa saudável, né, tinha uma rotina de atividades físicas, eu inseri o próprio chocolate ao leite mesmo, né, mas em proporções adequadas, coloquei ali 30, 40 gramas, que ia dar uns 4 quadradinhos por dia, que é uma forma de você satisfazer, né, o seu gosto, a sua vontade, mas de maneira equilibrada e dentro de um objetivo que você tem, né? Isso. Porque o chocolate tá na nossa vida, né? Mas ainda dá para encaixar tudo e não precisa deixar de comer também, porque às vezes é uma coisa que a gente gosta muito e se sacrificar demais também às vezes pode não tornar real, né? A dieta, novos hábitos, né?
Pois é, tipo, tem gente que às vezes troca, principalmente quem pratica a dieta flexível, que pensa muito na contagem de calorias. Então, assim, eu já tive paciente que falou assim, eu já deixei de fazer refeições, assim, grandes ao longo do dia, para comer o Uhum. chocolate. Mas assim, beleza. Você não vai ultrapassar as suas calorias do dia. No entanto, você vai passar fome no dia, porque chocolate não é nada que traz saciedade, pelo contrário, traz mais fome. E segundo, de nutrientes, você vai estar pecando, sacrificando todos os seus outros nutrientes do dia para ter um alimento fonte de açúcar e gordura. Pronto. Aí já entra naquela questão, não estou ultrapassando minhas calorias, mas e a composição corporal, como é que fica, né? E por Por aí aí, vai. tudo tem uma consequência, né? Pois é. Então, do chocolate, não, vamos pro próximo, então, que é o açaí. O açaí. Aí a gente vai falar do açaí puro ou do açaí sorvete? Porque tem a galera do norte que toma açaí, né? Tipo em natura, e tem uma galera que toma em sorvete, né? Então, eu trouxe, né, os valores aqui para a gente falar dos dois, né? O açaí puro, ele vai ter uma contribuição calórica que varia de 58 a 70 calorias, uma porção de 100 gramas, né, que é bem razoável. E, de fato, é um alimento incrível, assim, com inúmeras contribuições nutricionais, inclusive de compostos fenólicos, que vai exercer atividade antioxidante, etc. e tal. Só que, tirando o pessoal da região norte, né, que come o açaí de verdade, é muito mais comum a gente ter o açaí sorvete na vida das pessoas, né? Presente na vida das pessoas. E aí já muda totalmente o aspecto nutricional desse alimento, que é tão maravilhoso, mas as pessoas estragam, digamos assim, né? Incrementam com coisas que aí já não fica tão interessante. Por exemplo, o açaí que é geralmente consumido, ele é acrescido de xarope de guaraná, xarope de milho, açúcar, às vezes vai um corante ou outro, e aí, pensando nesse aspecto, além de triplicar o valor calórico, né, que vai ter aqui mais ou menos em média 250, 300 calorias nessa mesma porção de 100 gramas, então já comparem aí. O açaí de verdade vai ter de 58 a 70 gramas. E o açaí fake, digamos assim, que é o mais comum na vida das pessoas, vai ter 240 a 300 Nossa, que calorias. diferença. Então, a gente, pois é, já tem uma diferença enorme. Fora esses que são acrescidos de xaropes, né? O xarope de milho, o xarope de guaraná, que é o mais comum. Ainda tem a questão do índice glicêmico, então pessoas que têm problema com a glicemia, resistência à insulina e afins, já tem que tomar cuidado. Fora que açaí, dessa forma, né, sem ser o pessoal do norte, geralmente as pessoas já fazem o quê? Já acrescentam jujuba, confete, é, Nossa, como é o outro? Flocos de arroz, banana é, não sai, fora né? os acompanhamentos que vai colocando. É, então fica assim. O pessoal do norte geralmente fica indignado porque a pessoa faz daquilo literalmente um sorvete. Então, uma coisa que poderia ser 60 calorias, no final das contas vai ficar 400 calorias com os acompanhamentos. Então, assim, o interessante é você procurar lugares que forneçam, né, o açaí da forma mais natural possível. Aqui na minha cidade, né, tem uma franquia de açaí que eles têm um açaí, né, que é o açaí só o açaí, adoçado com adoçante natural, né, que elas usam lá é o xilitol. E lá tem várias opções de açaí. Tem açaí com whey protein, tem açaí batido com fruta, tem açaí, o açaí tradicional, com só a polpa do açaí, com o xilitol. E aí é interessante você procurar essas opções que não sejam adoçadas com xaropes e nem tenha acréscimo de açúcar, porque além de aumentar o valor calórico,
tem toda essa questão nutricional também que acaba sendo Então, o prejudicada. natural é mais saudável, né? Tá comprovado mesmo. Mesmo. E aí, é, e aí, quando for escolher os complementos, né? Gente, vamos ter um pouco também de bom senso, né? Ter um paladar mais adulto e escolher complementos que ajudem no aspecto nutricional. Colocar um leite em pó, colocar uma granola, né? Um coquinho ralado ainda vai, por aí, castanha. Porque daí já tá se rendendo, né? Aí a pessoa já não quer nem tentar fazer a dieta, de colocar tudo isso. É, Então, e o próximo, Elane, é o café, né? A gente botou só o café, mas provavelmente é o café com açúcar, né? Que a maioria das pessoas toma café o dia inteiro aí com açúcar, né? E, e esse seria o. Tem muita gente que falou mesmo que não consegue, tipo assim, tira o açúcar da vida dela, dos outros alimentos, mas não consegue tirar o açúcar do café, né? E isso também tem os seus é, malefícios, né? Assim. com certeza. Assim, o café, né? O café puro, ele vai ser uma bebida, né? Um alimento que não vai ter contribuição calórica, né? Ele vai ter uma caloria, né? Então a gente nem conta. É tanto que os alimentos que são permitidos para quem está em jejum é o café, o chá, né? E não adoçado, que não tem contribuição calórica relevante. O grande problema é isso que você falou, né, Flávia? Que as pessoas acabam adoçando com açúcar. Então, para uma pessoa que toma, sei lá, 6 xícaras pequenas ou até mesmo copinho de café, se adicionar o açúcar toda vez que for tomar o café, mesmo que for uma colherzinha pequena, digamos que for uma colherzinha pequena de 5, 8 gramas, já vai ter uma contribuição calórica relevante na dieta, né? E geralmente as pessoas colocam uma colher de chá no Uhum. café, que tem um valor de 10 gramas. Então, se essa pessoa tomou 6 cafezinhos no dia, então vai ser 60 gramas de açúcar que ela consumiu. 60 gramas vezes 4 já vai dar aí um valor calórico bem alto e bem relevante numa dieta. Fora que, além desse aspecto calórico, né, de quantitativo, ainda tem a questão nutricional, né? De estar consumindo o açúcar, que nada mais é também que uma caloria vazia, não tem nenhuma contribuição de nutriente, a não ser o carboidrato. E aí também tem que ter cuidado nessa questão de controle de glicemia, tanto quem é doente e até mesmo quem é saudável e não quer ficar doente, né? Uhum. É, gente, então a gente vai correr um pouquinho aqui, senão a gente não vai conseguir colocar tudo. O próximo ali, então assim, ó, a gente pode o café, né? Na verdade, o mais natural possível de todos os alimentos que a gente falou até agora seria o ideal, né, Elaine? A gente tá realmente trabalhando aqui com a realidade Isso. mesmo, né? Porque a gente sabe que é É, normal a pessoa comer pipoca, é normal a pessoa comer tapioca, mas existem formas mais saudáveis, né? inteligente, você inserir esses alimentos de maneira assim, você não precisa tirar aquilo que você gosta quando você faz dieta, né? Mas tudo tem que estar ali harmonizado com o resto das refeições que você faz no dia, com a atividade física que você pratica no dia, né? Por exemplo, isso do café, eu não gosto de tomar o café puro, então vai trocando pelo adoçante, né? Que pelo menos não vai ter essa contribuição calórica. O adoçante você vai usar em menos quantidade, já que você coloca uma, duas gotinhas, né? O adoçante ele tem um gosto residual bem forte, então já vai ser o suficiente, né, para adoçar. Então tudo é estratégia, né? Tudo é forma de colocar o que você gosta, mas harmonizando com os seus objetivos, né, com o seu estado de saúde, com o seu estilo de Isso. vida. Então a gente vai passar para o próximo, que é o cuscuz, né? Que é outro alimento bem comum da galera aí, norte, nordeste, né? Comer o cuscuz não é bem habitual da minha região, mas muita gente pediu mesmo, que o cuscuz é o quê? É carbo também, né, Elaine?
Isso. O cuscuz, né, também é bem, como você falou, bem comum aqui. É, é uma fonte de carboidrato, mais ou menos ali 23 gramas de concentração de carboidrato por 100 gramas. E é um alimento que pode ser consumido sim, né? É, tendo inserido também alguma fonte de proteína junto, uma fonte de fibra, para deixar esse alimento mais interessante, né? Aqui no meu estado, né, as pessoas têm costume de comer o cuscuz com o leite, né? Cuscuz com Com carne ovo seca, e por aí vai. Tem gente que gosta de requeijão. comer é, tem gente e, pois é, no feijão é maravilhoso, tipo, tem gente que coloca para substituir a farofa, mas assim, quando se trata de valor calórico, o cuscuz ele vai ter mais ou menos umas 110 calorias por 100 gramas, que 100 gramas de cuscuz é muita coisa. Então, assim, eu acho que é um alimento interessante porque você colocando 50 gramas já dá uma porção boa, né? Assim, mesmo tendo essa quantidade de carboidrato, já dá para você combinar, por exemplo, numa refeição pós-treino, ou combinar ali com fontes de proteína. Gente, e fonte de proteína, tá? É ovo, é frango, não é salsicha, não, tá? Não me vem colocar salsicha e dizer que é a fonte de proteína da refeição, porque não dá, gente. Não, não tem Nem como. mortadela. Pois é, exatamente. Então, o cuscuz pode, Elaine. Ficaria bem bom também como um pós-treino, então, né? Sim, também é interessante, um alimento interessante. Aqui, né, também se come muito no café da manhã, né, aqui na minha região. O pessoal come com ovo, né? Então, dá para inserir também tendo cuidado nessa questão da proporção, né, do cuscuz. Mas eu acho ele, desse carboidrato que a gente falou, do pão, por exemplo, quando a gente faz o comparativo quantidade e caloria, eu acho ele interessante, porque 100 gramas de cuscuz é muita coisa. É muito difícil alguém comer 100 gramas de cuscuz, né? Então, assim, você comendo menos, você tem uma menor. Você comendo mais, aliás, você vai ter uma menor contribuição calórica, por exemplo, comparado ao pão, que vai ser 60 gramas um pão, já vai ter 150 aí calorias, te fornecendo aí, O só o que é pão. legal, né, Elaine, é escolher um desses, né? Não vai querer no café da manhã comer cuscuz, no almoço tapioca, no final da tarde um pão francês. Não, exatamente. A gente tem que lembrar dessa harmonização do resto das refeições, né? Não adianta também a gente ter aqui no Nordeste principalmente, agora que tá mudando mais, mas eu venho de uma família assim que é farta de coisas no café da manhã, então às vezes é cuscuz, tapioca, batata doce, macaxeira, quando vai ver é uma mesa só de carboidrato, bolo. Agora é que mudou mais, né? Agora de uns anos pra cá é que mudou. Tá? O pessoal tá se regrando mais, né? E o É, próximo, Elane, é o macarrão, a massa, né? pronto. O pessoal, a gente já sabe que tem medo de comer carboidrato, né? Não é à toa que todas essas dúvidas, eu acho que 90% foram em alimentos fontes de carboidrato. Bom, o macarrão, né, da sua forma comum, sem ser integral, ele vai ter um valor calórico que varia também, né, principalmente de acordo com o tipo de massa que você escolhe, né? É, os diferentes tipos de massa têm contribuições calóricas diferentes, mas eu vou falar do comum, né? O espaguete é o mais comum que todo mundo compra. Em relação ao valor calórico, né, numa porção de 80 gramas de macarrão, vai ter uma contribuição calórica de 280 a 350 calorias, uma porção de 80 gramas. Se a gente parar para pensar, é uma contribuição calórica bem relevante, né? E da mesma forma, é, tem que ser combinada com outros tipos de alimentos para melhorar, digamos assim, o valor nutricional de uma refeição como essa que tem no macarrão.
mas dá para inserir. O grande problema do macarrão é que é o molho que a pessoa faz, como que ela vai temperar esse macarrão. Por exemplo, eu vou fazer um macarrão simples, é um macarrão alho e óleo. Nossa, Aí a pessoa enche a panela de óleo com o alho lá refogado, passa no macarrão. Então, assim, um macarrão que já tem 300 calorias, com esse seu modo de preparo, ele vai para 500 tranquilamente, certo? Às vezes é mais interessante você optar também, ou ele fazer se quiser fazer um molhinho, né? Fazer um macarrão com molho. Se quiser fazer um molho, faz o molho vermelho, o molho de tomate natural, que aí vai ter uma contribuição calórica de 10 calorias, o molho natural de tomate, que só bate no liquidificador, coloca um alho ali, fica 10 calorias a mais no seu macarrão e ele fica saboroso, fica molhadinho, né? Aquela preparação molhadinha. E é melhor, por exemplo, do que você fazer alho e óleo, ou botar molho branco, ou colocar creme de cebola, ou colocar creme de leite, queijo e por aí é vai. verdade. Normalmente, quando eu faço macarrão aqui em casa, eu coloco a massa, às vezes a gente coloca o molho vermelho, mesmo que a Elaine falou, brócolis e a proteína, né? Daí pode ser frango, o que tiver para fazer um peixinho e manda ver. Que o macarrão ele Isso, e é, é uma maneira interessante de você enriquecer nutricionalmente a preparação, porque, por exemplo, nesse exemplo que você me deu, você acrescentou ali um vegetal, onde vai ter uma contribuição de micronutrientes ali, do brócolis, a proteína, que além de fazer uma combinação bacana para essa questão do índice glicêmico, vai ter um valor maior de saciedade. E aí, por aí, fica muito mais interessante do que você, por exemplo, comer um macarrão com molho, sei lá, 4 queijos, com alho e muito melhor, né, óleo, né? Que vai, Elaine? além de... É, Com certeza, com vamos certeza. falar Então, o macarrão, ele é permitido. permitido, né? Só que tem que ter cuidado com essas questões de preparo, né? E também não adianta você comer uma travessa de macarrão inteira, né? E querer dizer, meu Deus, não estou É, emagrecendo, né? É tudo proporção, modo de preparo, aquela coisa da harmonização. na verdade, para dar uma resumida, né, Lani, eu acho que vai ficar muito extenso se a gente seguir ali, porque faltava 4 coisinhas, né? Mas eu acho que vai ficar muito extenso. Aí é capaz de a gente não conseguir fechar a live, mas para dar uma resumida legal, o legal de todos os alimentos que a gente já falou até agora é que a gente pode incluir de forma quantitativa, né? Olhar certinho a quantidade, em que momento, por exemplo, come de pós-treino para se sentir mais forte, mais saciado também antes do exercício, né? Porque realmente assim não existe o alimento proibido, né? Exatamente. É só uma coisa que eu lembrei também, né? Que às vezes as pessoas fazem a troca do pão branco, né? O pão Uhum. comum pelo pão integral, achando que também vai ter um grande efeito na sua vida, assim, o bacana do pão integral é que de fato vai ter mais fibras, né? Que é um nutriente interessante de você consumir nas quantidades corretas. Mas, por exemplo, o que é melhor? Um pão branco com o ovo, por exemplo, de Uhum. recheio, ou um pão integral com uma geleia de frutas cheia de açúcar ali. Então, acaba que o pão branco, às vezes, pode ser até uma opção interessante, mais interessante nesse caso, do que o pão integral, que vai estar ali com geleia de açúcar, ou vai estar com. O que pode melhorar aquela preparação é o acompanhamento, é você enriquecer uma preparação, por exemplo, inserir um nutriente do que ela é pobre e deixá-la mais interessante nutricionalmente. Então, assim, de fato não existe. Eu não gosto de trabalhar com essa linha de proibição e não pode de jeito nenhum, não dá. Eu acho que você tem que trabalhar de acordo com a individualidade, né? Por exemplo, eu até lembrei, inclusive é um alimento aqui da lista, né? Que é uma coisa que eu recebo de perguntas e mandaram aí para você.
Ai, mas a Rose toma refrigerante. O que é que você acha disso? Gente, é o seguinte, assim, eu como profissional da saúde, é óbvio que não vai ser um alimento que eu vou estimular o consumo. Dizer, olha, gente, toma bastante refrigerante, é ótimo. Não por causa exatamente da composição nutricional. Realmente, por exemplo, a Coca Zero, ela não vai ter contribuição de calorias. Hoje em dia, né, a fórmula da Coca tem que diminuir bastante a quantidade de sódio por porção, que alguns anos atrás era bem mais alto, né? Mas como o pessoal está se conscientizando com essas questões de saúde, a Coca realmente tem uma nova formulação e o sódio é bem tranquilo de tomar. Mas, assim, o que a gente chama a atenção são para os excessos no sentido de que os refrigerantes, no geral, né, eles têm uma composição de corantes, né, que alguns têm impactos na saúde no sentido de o caramelo claro, né, a gente não sabe o impacto ao certo na saúde humana. A questão de aspartame, ciclamato, por exemplo, para pessoas hipertensas, não é interessante você estar consumindo refrigerante por causa disso, que são substâncias que afetam a pressão arterial. Mas, como eu falei, quando você vai tirar ou inserir o alimento na dieta de alguém, você tem que avaliar todas as outras variáveis. Como é que está a saúde dessa pessoa? Como é o estilo de vida dessa pessoa? Como é as outras refeições dessa pessoa? Então, por exemplo, trazendo para o exemplo específico da Rose, beleza, ela consome refrigerante. No entanto, ela treina pesado, né? Treina aí vários dias na semana, faz o aeróbico dela, faz a musculação dela, é, tem os exames bioquímicos ok, né? Sem nenhum problema de saúde, não é uma pessoa hipertensa, é uma pessoa que segue uma dieta. Então, é, será que o refrigerante em si vai ser o vilão que vai atrapalhar tudo isso que ela faz? Não, não é. Então, tudo depende de todas essas variáveis. Tudo, qualquer alimento. Não existe uma proibição de dizer assim, ah, isso aqui tem que tirar da sua vida para sempre. O interessante é você trabalhar com todas as variáveis. É interessante isso, né, Elane? Porque eu fiz um exame também agora, quando eu fiz o de texto aí para a galera ver, né? Eu fiz o exame também de colesterol. E o meu colesterol deu um pouquinho alterado aí, porque não era a coca que estava fazendo problemas, eram alimentos como requeijão, queijos gordos que eu estava comendo, que foi o que alterou gordura, né? No geral, de fonte ruim. Então, era uma das nossas, né, que a gente ia colocar, que era a questão dos queijos, mas não vai dar para falar tudo. Mas é para ver. Mas inclusive, essa questão, só para falar, essa questão dos queijos, inclusive, foi uma coisa que o pessoal também pediu lá no meu Instagram, e vai ser, semana que vem, né, vai ser o tema do Sono que Descomplica no Mercado. Então, eu vou trazer essa questão de escolha de queijo, teor de gordura, valor calórico, qual é o melhor quando você está pensando no emagrecimento. Então, como o tempo já está se avançando aqui, quem quiser saber em relação aos queijos, vai ser uma publicação que eu vou fazer na próxima semana. Ah, tá. A Rose falou que tem 10 minutos ainda, então dá tempo de falar de qual aí, Nutri? Já falamos do refri, o do queijo, já que você vai fazer lá no teu Insta, a gente fala então do amendoim e do suco integral, né? Isso. Eu vou falar do suco integral, que ele é mais rapidinho, né? O suco de uva integral, né, e alguns, hoje em dia já tem até de outras frutas, ele veio numa proposta muito interessante, que seria ser o suco da sua forma natural, né, a mais natural possível, sem adição de açúcar, sem adição de nenhum tipo de conservante, e de fato é uma boa opção, né? O problema é que por ser um suco concentrado, né, ele vai ter ali a fruta em alta concentração, o que é uma coisa boa. No entanto, a gente tem que ficar com cuidado nas quantidades também. O suco de uva integral, por exemplo, num copo de 200 ml, vai ter entre 150 até 200 calorias. Então, a gente tem que também ter cuidado no consumo, né? Porque às vezes
a gente, sei lá, toma 2 copos de suco, já foram 400 calorias. Então, já agregou um valor calórico muito significativo na sua dieta e no seu quantitativo calórico do Uhum. dia, entendeu? E aí, uma outra coisa também, uma observação que eu gosto, que eu quero chamar a atenção, é que para o pessoal, por exemplo, que tem diabetes ou algum problema nos valores de glicemia, tem que ter cuidado também, porque as concentrações de açúcares são bem altas, são bem elevadas. Acho que chega a 25 gramas do açúcar da própria fruta, não é acrescido, né? De fato é um suco natural. Porém, tem que ter cuidado também nessa questão, né? Mas é uma boa opção, principalmente quando comparado com aqueles sucos de caixinha, que são burro, né? Que é pior do que refrigerante, alguns, inclusive. Então, assim, é uma boa opção ali para você inserir e para substituir, por exemplo, desses sucos de caixinha, É né? interessante aí esses sucos para quem está em booking, né? Tá, tá fazendo booking aí, não tem É dificuldade verdade. de comer, aí toma com suco que consegue bater aí as calorias. Tem um estudo que até colocou o pessoal, né, depois do treino, para tomar o suco de uva integral, né, na sua forma concentrada. E aí eles tiveram vários resultados positivos em relação a glicogênio muscular e o suco tem um efeito antioxidante, né, da uva, né, da própria uva, rica em compostos antioxidantes, viram também um efeito positivo em relação a isso, né, que já que a musculação, querendo ou não, é uma atividade que demanda, né, por exemplo, um estresse muito grande do nosso corpo, a suplementação pós-treino é uma coisa bacana de se fazer. A suplementação não. O consumo pós-treino é uma coisa bacana de se fazer, por exemplo, desse Ó, alimento. bacana, então. Viu, gente? Também pode. Só tem que quem tem que cuidar mais é para quem tá aí querendo emagrecer e toma achando que é só porque é saudável não vai engordar, né? Também não é assim. Tem gente que troca a refeição, né? Eu já tive contato com pessoas que trocam a refeição por suco. Tipo, tô querendo emagrecer logo, então não vou comer nada sólido, vou tomar Ah, só meu Deus. suco. Se você for fazer isso, se você for fazer isso, por exemplo, com suco integral concentrado, você consegue bater 1.800 calorias ao longo do dia tomando só suco tranquilamente. Então você não vai emagrecer, tá? Assim, além de não ser uma forma inteligente, né, no aspecto nutricional, ainda tem isso. Pode ser que todo esse esforço, né, seja em vão. Olha aí o perigo, né? E tem gente que se mete, né, a fazer essas dietas É, meio loucas, assim. com certeza. Tem gente E que faz depois a mesmo. gente tem o amendoim. Dá tempo de falar aí um pouquinho do amendoim? Dá tempo de falar. O amendoim é um alimento assim, que eu acho bem interessante. Para quem gosta, né, de amendoim, ele tem uma contribuição nutricional bacana, né? No entanto, o amendoim ele é problemático porque quem come nunca vai comer 5 amendoins, né? Quem come vai comer meio saco, um saco todo, entendeu? O pessoal que gosta de beber, né, compra amendoim, coloca ali para acompanhar, para ser o petisco. E aí, este é o problema, né? Porque assim, 100 gramas de amendoim tem mais de 560 calorias, né? Uma porção considerada pequena de amendoim vai ser 30 gramas, né? E mesmo assim vai contribuir com mais de 160 calorias. Então, assim, é um alimento que também merece cautela nesse aspecto. De quantidade, você inserir, por exemplo, a mesma coisa serve para as castanhas no geral. As castanhas têm um valor nutricional muito bacana, né? Enfim, fontes de gorduras boas, né? Tem todos esses aspectos de micronutrientes também, selênio, magnésio. É um alimento bacana de você inserir habitualmente, mas em uma quantidade X, né? Você consumir ali a castanha do Pará, ela vai atender suas necessidades nutricionais com uma unidade só. E a castanha de caju,
Em 10 gramas, que vai dar mais ou menos 5 a 8 unidades de castanha de caju, você também já consegue a sua meta diária, por exemplo, de vários micronutrientes. Então, essa porção tem que ser respeitada não só por esse aspecto da contribuição nutricional de micronutrientes, mas também por causa das calorias. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de castanha. Se deixar na minha mão o saco, eu vou comendo quando vejo já comi metade do saco. Eu também, eu sou bem assim também. Então, também entra nesse aspecto. Então, entra nesse aspecto da quantidade também. É um alimento, sim, que pode ser inserido. É até interessante você inserir em pequenas quantidades, mas tem tudo a ver com quantitativo. Gente, então fica. A gente conseguiu, né, Lani, responder tudo. Falta aqui uns 2 minutinhos. Então tá, gente. Eu vou tentar. Vamos botar o vídeo lá no YouTube para ficar gravado para o pessoal. Voltou, né? Então é isso, Elane. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Fica aí que nada é proibido, porém a gente tem que controlar bem a quantidade, né? E brigadão mesmo. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho um tema muito bacana a gente desmistificar essas questões, assim, de não pode de jeito nenhum. Ou, será que eu estou comendo isso da forma correta? Será que está coerente ao meu objetivo? Então, acho que foi um tempo muito produtivo, né? E de esclarecimentos aí, principalmente para o pessoal que mandou as perguntas e que tinha essas dúvidas. Então, eu que agradeço pelo convite e vamos para as próximas. Vamos. Então tá, galera. Uma boa noite. Boa noite, Elane. Até a próxima. Boa noite, gente. Beijo, Flávia. Tchau. Tchau.